Bom dia! Estamos reunidos para mais uma vez fazermos esse encontro com a pessoa de Deus por meio da palavra. Então vamos hoje fazer a leitura do Salmo 114 e dos capítulos 31 e 32 de Gênesis. Então, demos início. Como todos vocês sabem, para quem está chegando agora, nós lemos primeiro o texto bíblico, porque essa é a proposta, a leitura da Bíblia, assim aqueles que precisam sair rapidamente, têm outros afazeres, possam cumprir esse propósito, ler a palavra de Deus nesse primeiro momento. Depois eu faço algumas considerações e nessas considerações eu trabalho a questão psicológica, o quanto que a palavra de Deus nos revela como funciona o nosso cérebro e como nós podemos encontrar soluções para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Então, eu espero que seja um ano de encontro com Deus e de cura emocional. Sejam todos bem-vindos para esse momento e que o Senhor esteja conosco, nos acompanhando nessa leitura. E se você está gostando, aproveita, encaminha, essa live para outras pessoas, para que estejam conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 114. Libertação de um perigo de morte. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que eu o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva-me a vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, aos pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Gênesis, nós estamos vendo a apresentação dos patriarcas, os nossos primeiros pais da fé. E nesses dias nós estamos vendo a vida de Jacó. Capítulo 31. Fuga de Jacó. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai. É a sua custa que ele se tornou de tal forma rico. Observou também, pela fisionomia de Labão,
que este não tinha mais para com eles os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo mesmo que antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi o vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo, quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário. Todas as ovelhas davam à luz a cordeiros malhados. E se dizia: os animais riscados serão o teu salário. Todas as ovelhas davam à luz a cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No entanto, em que os animais deviam conceber, no tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó, eis-me aqui. Respondi: levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados. Porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagrastes uma estrela e me fizestes um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra da tua família. Raquel e Lia responderam: resta-nos, porventura, ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se Jacó, fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha juntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirindo em Padã-Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Labão persegue Jacó. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear com suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu durante 7 dias de marcha e alcançou na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno a Labão, o arameu, e disse: guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: que fizestes? Tu me enganastes e conduzistes minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugistes dessa forma e me lograstes em lugar de me avisar?
eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas? Procedestes como um insensato? Eu, porém, agora fazer-vos mal. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: guarda de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinhas saudade da sua casa paterna, então por que roubastes os meus deuses? Jacó respondeu: tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo em presença de nossos parentes e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado o terafim e, colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda sem nada encontrar. Raquel disse ao pai: não se irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim. Jacó encolarizou-se então com Labão e acabrunhou de censuras. Qual é meu crime? Disse ele. Qual é meu pecado para que me irrites desse modo contra mim? Revistastes todas as minhas bagagens, que encontrastes do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam juízes entre nós. Há 20 anos que estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram. Não comi os cordeiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, que quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis que já há 20 anos que estou em tua casa, servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificastes o meu salário? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto do meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu-me apenas meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: estas filhas são minhas, estes filhos meus, e estes rebanhos meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos junto um pacto que nos sirva de testemunha a nós dois. Aliança entre Labão e Jacó. Jacó tomou uma pedra e erigiu-a em estela, e disse a seus parentes: trazei pedras. E tendo juntado os montes, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Egar Salduta e Jacó Galaade. Labão disse: este monte é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi-lhe dado o nome de Galaade.
e também Masfa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie a nós ambos, quando nós nos tivermos despedidos um do outro. Se maltratardes minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois é Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: vês este monte de pedra e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente essa estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estrela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão e o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu um sacrifício sobre as montanhas e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Jacó prosseguiu o seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-lo, exclamou: é aqui o acampamento de Deus? É aqui o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Manaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó. Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo, pois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E mando agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: vamos ter com Esaú, e ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e o camelo. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me dissestes: volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhados ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei esse Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe, nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei, e tornarei tua posteridade inumerável, como os grãos de areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar, escolheu entre os bens que possuía um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas como suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou aos servos cada rebanho à parte e disse-lhes: ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, onde vais e a quem pertence o rebanho que conduzi, responderás: pertence ao teu servo Jacó, e é um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós.
Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. Quando encontrares Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa, e direi que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me fará ele bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou ao val de Jacobe. Tomou-o e o fez passar a torrente. Tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele, até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e este deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. E perguntou-lhe, qual é teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó. Tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens, e vencestes. Jacó pediu-lhes, peço que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? E respondeu ele, e o abençoou no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele, eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. O sol levantou-se no horizonte quando ele atravessou Fanuel, e cocheava de uma perna. E por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos alguns pontos interessantes para olhar aqui. Primeiro ponto é que Jacó trabalhou 20 anos como escravo, praticamente, né, do seu sogro, Labão. E o que isso nos ensina? Né? Que se você for escravo do pecado, se você for escravo dos seus desejos carnais, se você for escravo da busca pelo sucesso, da busca pelo poder, você pode passar uma vida toda trabalhando por essas coisas. E mesmo que você a conquiste com a bênção de Deus, né, porque Deus permite que cresçamos, que ficamos em abundância, ainda assim, né, o que te escravizou faz com que você se sinta sem pertença, sem que aquilo seja justo para você. E aqui a gente pode encontrar alguns sentimentos de eu me dedico. Desculpa. Deixa eu tomar uma água. Eu me dedico, eu me esforço, mas não me deixam experimentar, não me deixam ser dono daquilo que Deus me deu. Isso se dá porque você está escravizado. Escravizado
por muitas coisas. Então, cabe a nós, né, buscarmos descobrir onde estão os nossos apegos, onde estão as nossas dores, onde estão os nossos sofrimentos. E tomarmos uma decisão, né, de nos afastar dessa escravidão, de buscar a libertação. E toda vez que você sai em busca da libertação, toda vez que você quer deixar aquela vida que não te pertence, aquela vida a qual você não é chamado para viver, Deus vai estar contigo. Agora, nós não podemos ser ingênuos de acreditar que só porque Deus está conosco, nós não teremos problemas, nós não teremos dificuldades. E é uma coisa que eu sempre digo, aquela história que a gente diz assim, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não, se Deus quiser, Ele estará contigo, Ele te abençoará, mas que tudo vai dar certo, isso é outra história, né? A vida aqui nesse mundo, nós temos lutas. Nós precisamos entender que nós estamos num mundo em qual o príncipe desse mundo é o diabo. O diabo é o príncipe desse lugar. O diabo detém, ele usurpou o poder dessa terra. E nós não podemos imaginar que vamos escolher servir a Deus e o príncipe dessa terra não vai cobrar a sua parte. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, quando está conosco, nos abençoa. Deus, quando está conosco, faz frutificar o fruto do nosso trabalho. E assim era com Jacó. Então, quando Labão dizia para ele, quando ele dava de salário as ovelhas malhadas, só nasciam ovelhas malhadas, quando ele dizia, não, agora o seu salário vai ser as listadas, vinham só as ovelhas listadas, né? E por que isso acontecia? Porque Deus abençoava o fruto das mãos de Jacó, reconhecia a sua fidelidade, reconhecia a sua dedicação. Então não tenhamos dúvidas de que por mais que pareça, né, que Deus não está conosco, Deus assim o está. Mas aquele que nos escraviza, aquele que tem benefícios, né, com o nosso trabalho, aquele que tem benefício com aquilo que nós fazemos para ele, não vai querer nos perder. E aqui a gente encontra uma síndrome muito comum nos dias de hoje, né? Que são aquelas pessoas que falam assim, eu sou muito procrastinadora, eu deixo muitas coisas para depois. E aqui eu convido você a pensar que se você se diz procrastinador, se você diz, né, que você faz muitas coisas, mas não faz as coisas que você deveria fazer, que quando você percebe, você passou o dia envolvido em muitas coisas, em muitas tarefas, mas os seus sonhos, aquilo que você desejou fazer, você não fez, você não se dedicou. Provavelmente você é escravo de Labão. Provavelmente você está trabalhando nas terras de Labão, você está cuidando das coisas de Labão para ter ali, né, o seu bem-estar, para ter ali a sua família, para ter uma vida cômoda. Só que nós vamos ver na reclamação de Jacó, nós vamos ver que Labão fazia ele trabalhar no sol quente, Labão fazia ele trabalhar na noite. E por que ele fazia trabalhar como um escravo?
Porque se roubassem uma ovelha à noite, ou um gado, ou alguma coisa à noite, Jacó tinha que repor. Se roubassem uma ovelha, Jacó tinha que repor. Então, quando você está escravizado pelos seus, e você pode estar escravizado pela sua família, você pode estar escravizado por pessoas do seu trabalho, você pode estar escravizado até mesmo na igreja, fazendo coisas para os outros, se dedicando aos outros e não ao seu chamado, não aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, cabe a você verificar a quem você está servindo, né? A quem você está enriquecendo. Né? Eu falo muito no curso de Desbloqueando a Mente Financeira, né? Tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você busca adquirir, que não te enriquece, que não proporciona que você faça riqueza através daquilo, te empobrece e enriquece aquele de quem você comprou o bem. Então, todas as vezes que você for comprar algo, todas as vezes que você for investir o seu dinheiro para qualquer coisa, você precisa perguntar: isso aqui me traz riqueza? Isso aqui faz com que eu avance, faz com que eu cresça? Se aquilo que eu for comprar vai produzir mais riqueza, aí eu compro. Né? E isso serve para todas as coisas, até mesmo para as coisas de Deus. Né? Porque quantas vezes nós compramos tantas coisas, livros, áudios, quantas coisas nós compramos religiosas, e aí a pergunta é: qual a riqueza você construiu com isso? E aqui eu não estou falando só de riqueza financeira, aqui eu não estou falando só de dinheiro, mas será que você é um obeso de conhecimento? Será que você é um obeso, né, de coisas? E tudo que você adquire, tudo que você estuda e tudo que você constrói, você não enriquece outros? Você não oferece para outros? Você não ajuda para outros? Não ajuda os outros? E essa falta de disposição de partilhar aquilo que você conquista faz com que você mesmo, conhecedor ou sabedora, esteja empobrecido. E aprenda uma coisa, ou perceba uma coisa muito séria aqui. Quando você está cuidando das coisas dos outros, né, você não tem tempo para cuidar do seu propósito. Você não tem tempo para cuidar das coisas a quais Deus tem preparado para você. Então, observe a quem você tem servido, a quem você tem se dedicado, noites, dias, né? E que essa dedicação não tem contribuído para que você cresça, não tem contribuído para que você se desenvolva, tem contribuído para que você só deixe os outros bem. E é um bem que você faz sem fruto, no sentido de que é um bem que você faz só para o outro, mas você não faz para você mesmo. E quando Deus quer libertar, né, Jacó dessa escravidão, né, porque ele foge da terra dos seus pais para se salvar, né, por um engano, por ser um enganador, por roubar, por comprar a primogenitura, por roubar a bênção de seu pai, do seu irmão, né, a bênção de Abraão. Ele engana com o consentimento de sua mãe
E isso leva à escravidão. Então, quais são os enganos? Quais são as decisões que você tomou na sua vida que tem feito você escravo? E quando Deus quer trazer de volta Labão, ou trazer de volta Jacó e livrá-lo da mão de Labão, ele dá para Jacó, ele permite que Jacó enriqueça com aquilo que parece não ter valor, com aquilo que parece não ser o melhor. E Deus abençoa Jacó, então, fazendo frutificar aquilo que parece não ser bom. Então, talvez você precise olhar para a sua vida e verificar quais são as coisas que você julga não ser boa e que você não valoriza e que você não percebe Deus construindo uma riqueza, algo que vai te libertar no futuro, algo que vai garantir a sua vida no futuro e que vai te dar todas essas riquezas que a gente vê que Jacó teve. Então, Jacó teve bens, riquezas concretas, né? Camelos, ovelhas, cabritos, bois, né? Filhos. Então, Deus nos dá, sim, além da bênção, ele nos proporciona, sim, uma riqueza concreta. E no caso de Jacó, ele precisava dessa riqueza. Por que ele precisava dessa riqueza? Porque quando ele enganou o seu irmão, ele roubou do seu irmão a bênção do seu pai Abraão. Só que a bênção do seu pai Abraão era uma bênção de prosperidade, era o domínio sobre todas as tribos, era ser senhor de toda a riqueza de Abraão, mas ele foge depois de roubar a bênção sem nada. E vai ser escravo 20 anos para construir uma riqueza de novo. No engano, não tenta enganar Deus. Né? Não tenta enganar a Deus, porque você pode ficar sem nada. Então, diante de Deus, nós precisamos de sinceridade. Nós precisamos estar diante de Deus do jeito que nós realmente somos. Porque Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos. E agora vem o motivo pelo qual Deus permite e abençoa que Jacó, na sua escravidão, enriqueça. E às vezes a gente pode ter esse equívoco de que quando nós não estamos com Deus, ou quando nós estamos longe de Deus, a nossa vida parece melhor, parece que as coisas andam melhor, e quando a gente quer voltar para Deus, quer fazer um caminho de volta, as coisas ficam meio complicadas, as coisas ficam meio difíceis, e às vezes a gente se acostuma à escravidão, a gente se acostuma a servir os sonhos dos outros, os desejos dos outros, e a gente chama isso de procrastinação. Né? Você não está deixando as coisas para depois. Você não está com um firme propósito de fazer as coisas que você deveria fazer. Você não está com um firme propósito de se pôr a caminho e pagar o preço desse retorno, pagar o preço dessa volta para Deus. E Jacó precisou, né, pagar esse preço. E nesse caminho, a sua preferida, a Raquel, rouba a imagem rouba um ídolo do seu pai. E isso atrai sobre ela uma maldição. Por que atrai sobre ela uma maldição? Porque
Jacó disse, maldito seja com a morte aquele que roubou a imagem, o ídolo de Labão. Então tem uma maldição aí no ar, porque Jacó não sabia que era ela, né? E quais são os motivos, né, de Raquel ter feito isso? Então nós vamos ver no desenrolar do enredo, né, de toda essa história de salvação que nós temos aqui. Jacó consegue provar que ele não o fez, e realmente ele não o havia feito, sela um pacto de paz e continua a sua trajetória para a casa de seu pai. E o que acontece na volta? Jacó, quando saiu da sua parentela, da casa de Abraão, ele se tornou escravo. E ele se torna escravo porque ele é um enganador. Cuidemos com os nossos enganos, cuidemos com a nossa facilidade em enganar os outros para ter vantagem. Cuidemos com isso, né? Jacó, por causa disso, se afastou da casa de seu pai e foi ser escravo. Enriqueceu ali pela graça de Deus. Então, na escravidão, longe de Deus, nós também podemos enriquecer. Só que essa riqueza tinha um propósito para Jacó. Porque Jacó enganou Esaú e roubou-lhe a bênção. E ele não pode mais, com Esaú, partilhar a bênção que Deus lhe deu. Então, muitas vezes, nós podemos ser um abençoado na nossa família. Nós podemos ter o olhar de Deus sobre nós de forma privilegiada. Talvez você possa ser o escolhido, o privilegiado de Deus, e você está aí procrastinando, deixando para depois, não fazendo nada para que você cresça espiritualmente, profissionalmente, emocionalmente. Você não está dando o esforço devido, fazendo o que precisa ser feito para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você avance. E isso faz você escravo dessas coisas, faz você ser escravo dessa procrastinação, faz você ser escravo disso que você está se dedicando. Mas você pode enriquecer com isso, você pode ter dinheiro com isso. Só que o engano de Jacó colocou ele nesse lugar. Ainda que pareça que ele esteja rico, que ele esteja bem, que ele esteja feliz, ele tem riqueza, mas ele é escravo. E ele decide voltar, e Deus garante que na volta, que no retorno, ele vai ser poupado. Jacó não pode devolver a bênção ao seu irmão, como seu pai também não podia. Abraão disse a Esaú que ele só seria próspero se ele perdoasse, se ele mudasse o seu coração em relação ao seu irmão. Então nós temos um que foge porque enganou e enriquece, e nós temos um outro que não enriquece porque não perdoa. Então nós podemos ter dois problemas que nos impede de enriquecer, né? Que pode ser a falta de perdão, ou que pode ser o engano de não reconhecermos, né, de quem nós somos, de querermos a bênção de Deus, né, de forma enganosa. E você pode ter a bênção de Deus tentando enganar a Deus, mas você será escravo disso. E quando Jacó retorna, vai retornar com a bênção de Deus, com a permissão de Deus, ele faz uma coisa, ele decide
uma coisa, que é dar ao seu irmão as riquezas que ele conquistou. Jacó não pode distribuir, ele não pode devolver para seu irmão a bênção, ele não pode devolver, ele não pode dar para o seu irmão a predileção, né, a graça que Deus lhe infundiu, mas ele pode distribuir os bens, as coisas materiais que ele conquistou. Então, muitas vezes, nós que somos, ou você que pode ser o escolhido do seu clã, da sua família, né, para ser esse escolhido, esse abençoado de Deus, talvez você não tenha se enriquecido porque você quer dar aos seus irmãos a bênção. Você quer que os seus irmãos também sejam escolhidos. E talvez, só talvez, lembre que estou trazendo hipótese, fazendo uma conotação mais psicológica do que espiritual ou religiosa, mas que a gente possa parar para pensar isso. Talvez você buscar também enriquecer pode ser uma forma de você aplacar a ira daqueles que se sentem menos privilegiados porque você tem a bênção de Deus. Pode ser que a sua riqueza possa aplacar esse coração doído, ferido, mas para que a riqueza faça essa função, você precisa estar disposto a partilhar toda a riqueza conquistada. Então, para um ungido, para um escolhido, a riqueza não é para ele. A riqueza é para o resgate de almas. A riqueza é para construir bens e serviços que tragam pessoas de volta a Deus. É para isso que nós cristãos enriquecemos. É para isso que Deus abençoa a nossa riqueza, não para que nós fiquemos em berços esplêndidos, vivendo uma boa vida, aproveitando de todas as nossas riquezas. Não. Deus nos enriquece para que nós possamos partilhar essa riqueza, para que nós possamos resgatar esses corações endurecidos pela mágoa, esses corações que acham que não são os privilegiados de Deus, que Deus não os ama, que Deus não o abençoa. E é nesse contexto que Jacó decide abrir mão das suas conquistas materiais, e ele envia em vários acampamentos, em vários lotes, né? Envia o primeiro lote e diz que é um presente, envia o segundo e diz um presente. Então, a sua riqueza agora, que foi conquistada na escravidão, porque ele enganou o seu irmão, é com esse fruto que ele vai aplacar a dor do seu irmão, que ele vai ajudar que o seu irmão o perdoe. Então, nós não podemos compartilhar a bênção, a unção que Deus dá sobre nós. Os privilégios que Deus nos proporciona, a facilidade que Deus nos proporciona, né? Seja lá em qual seja o seu dom, em qual seja a sua habilidade, você não tem como partilhar a sua habilidade, você não tem como partilhar a graça específica que Deus coloca na sua vida. Mas você pode partilhar a riqueza que Deus lhe abençoou, que esse dom que Deus lhe deu, a riqueza que esse dom vai conquistar, você pode compartilhar com o seu irmão.
E quanto mais você é doador da riqueza, quanto mais você compartilha, quanto mais você permite que tudo aquilo que você constrói em relação à graça de Deus, mais você aplaca a dor e o coração. E quando nós tomamos, né, essa decisão, né, acontece o que acontece com Jacó. Então, Jacó deixa de ser Jacó. Jacó deixa de ser o enganador e passa a ser Israel. Então, Deus troca o nome, né, de Jacó. E todas as vezes que Deus troca o nome de alguém, ele troca a missão, ele troca a função, né? E ele passa a ser Israel porque ele é aquele que lutou com Deus, né? E vence a luta. Na realidade, quando nós lutamos com Deus, quando nós nos colocamos em briga com Deus, nós nunca ganhamos de Deus, mas também nós nunca perdemos, né? Porque na luta com Deus é a luta, né, das nossas misérias, é a luta dos nossos apegos, é a luta. Jacó venceu aqui nessa luta com Deus esse ser enganoso, esse ser que engana, e ele agora está nas mãos de Deus. Se a gente for fazer uma analogia do que significa as emoções no corpo, né? Aqui diz que Deus, nessa briga, Deus toca a coxa de Jacó, né? Tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e essa deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele, né? A coxa é a região do controle, é a região é aquela região que eu me sinto controlado, preso, dominado. A coxa é o lugar de se sentir imobilizado, de se sentir insensível. A coxa é o lugar de se sentir vingativo, né? Preso, sarcástico, atormentado, maltratado. Então, se a gente for ver todo o sofrimento que Jacó viveu, ele viveu encurralado, atormentado, maltratado, frustrado, tolhido, sarcástico, vingativo, reprimido. Foi tudo isso que Jacó viveu quando ele sai da presença de Deus, né? Todo esse controle, todo esse domínio. Quando Deus toca na coxa de Jacó, na minha linguagem, no meu jeito de olhar para isso, num olhar psicológico, né, e terapêutico, pela região onde estão as memórias do controle. Então nós vamos ver que Jacó lutava, essa luta é o movimento do braço, e todas as vezes que eu não quero lutar, eu posso ter bursite, eu posso ter paralisia nos ombros para não ter esse movimento de luta, né? Então quem tem muitas dores nessa região aqui do braço, que não consegue levantar, que não consegue mover, né, são regiões de onde eu estou lutando contra algo, né, que eu não quero deixar, contra algo que eu preciso matar, mas eu não quero matar, contra algo que eu preciso destruir, mas eu não quero destruir. Então eu perco a mobilidade da luta, e nós precisamos lutar contra essas dores, né? O que eu mais gosto na terapia SNT, que ela nos dá essas pistas de onde está o nosso conflito emocional, de onde está o nosso sofrimento. Então,
Jacó lutou contra Deus, lutou contra os seus enganos, lutou contra o seu afastamento, lutou contra a sua unção, né? Porque ele tem a unção de Deus, mas ele estava escravo de Labão. Quantos de nós podemos ter a unção de Deus e estamos escravos? Né? Porque estamos frustrados, estamos tolhidos, estamos reprimidos, encurralados. E quando Deus toca a coxa de Jacó, a coxa diz respeito a onde eu me encurralo, onde eu me frustro. Sou eu que me frustro, sou eu que me aprisiono, sou eu que sou vingativo, sou eu que me reprimo. Então, a coxa representa as coisas que eu me reprimo, que eu me prendo, né? O braço são as coisas que os outros me reprimem, que os outros me prendem, que os outros me atormentem. E quando Deus toca a coxa de Jacó, eu diria que Deus está controlando a partir de agora a vida de Jacó. Só que nesse controle, Deus não vai controlar a vida do enganador. Ele vai controlar a vida daquele que luta com Deus e vence. Porque aqui não diz que Jacó lutou contra Deus. Aqui diz que Jacó lutava com Deus. Né? Jacó lutava com ele. Ó. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. Não foi contra Deus, foi com Deus. E quando nós lutamos com Deus contra os nossos enganos, contra a nossa escravidão, contra as nossas dores, Deus pode tocar a nossa coxa e dizer: você é meu. Eu te controlo agora. Eu cuido da sua vida agora. E quando Deus está no controle da sua caminhada, porque perna também é caminhada, perna também é a direção para onde eu vou, perna também é o lugar para onde eu me ponho a caminho, perna é esse caminhar. Então Deus diz agora: eu controlo o seu caminhar, eu controlo a sua vida, eu controlo para onde você vai, eu estou no controle. E quando Deus está no controle na nossa vida, Ele nos entrega a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós passamos muito tempo em busca de felicidade. Felicidade é pontual, felicidade tem limite. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, então quando você tiver a casa, você vai precisar de outra coisa. Eu vou ser feliz quando eu tiver um bom emprego, quando você tiver um bom emprego, você vai precisar de outra coisa. Eu sou feliz quando eu tiver um carro, quando você tiver um carro, você vai precisar de outra coisa. Eu vou ser feliz quando eu casar, quando você casar, você vai precisar de outra coisa, vai precisar do filho, depois vai precisar de mais dinheiro. A felicidade, ela não se sacia. Você sempre vai estar atrás da felicidade, né? E essa é a presa do mundo que diz que nós precisamos ser felizes. Não, nós não precisamos ser felizes. Nós precisamos estar no controle, estarmos sendo controlados por Deus. Nós precisamos lutar nessa vida com Deus. E quando nós lutamos nessa vida com Deus, Deus toca a nossa coxa e nos dá a alegria, a diversão, nos faz triunfante, nos faz atraente, nos faz entusiasmado, confiante, cheio de vida. Deus, ao tocar a coxa de Jacó, o faz Israel. Dá a Jacó essa felicidade, essa diversão, faz com que agora Israel seja admirável, feliz, cheio de vida, triunfante, atraente. Se eu luto com Deus, eu vou ser entusiasmado, alegre, feliz, triunfante, confiante. Se eu sou um enganador, eu vou estar encurralado, atormentado, frustrado.
Então, cabe a nós decidirmos se queremos lutar por nós mesmos ou se queremos Deus na luta com cada um de nós. Obrigado pela presença de vocês até agora. E eu pergunto para você agora, o que você leva dessa partilha, o que você leva dessas considerações? Escreve aqui agora. Qual dessas mensagens, qual dessa parte da história, né, te atrai, né, traz para você um alento na sua história, na sua vida? Escreve aí, em uma palavra, ou duas, três, né, o que lhe atrai. E se você quer depois, né, desse bate-papo aqui, dessa partilha, né, fazer alguma pergunta em especial para mim, aí no post que eu fiz no Insta, tem um número de telefone. Você pode mandar uma mensagem para esse número e ele vai te dar o link, né, do Zoom para que você tenha acesso, né, a esse momento onde nós podemos fazer uma partilha de uns breves 15 minutos ali e trocarmos, né, alguma ideia. A Regina está dizendo, podemos ser ricos, porém escravos, uma riqueza que poderá se dar por estar diante de Deus. É isso aí, Regina. E quem quer ter uma riqueza que se aproxima de Deus, mande uma mensagem para a Regina e pergunte para ela como que eu faço isso. Ela tem uma proposta interessante para o próximo final de semana. Então, se você gostou disso, eu vou pedir para você encaminhar essa live para outras pessoas, vou pedir para você curtir, né? Vou pedir para você fazer um breve comentário, mesmo que você esteja assistindo essa live depois, faça um comentário aí, entre aí nos comentários e deixe o seu comentário, o que trouxe para você. Tem algumas pessoas que estão assistindo no YouTube, então quem estiver aí no canal vizinho, também deixe seu comentário, tá? Gente, um grande abraço para vocês, um bom dia, e quem quiser migrar lá para o Zoom, tiver um tempo para ficar ali uns 15 minutos, precisar de uns minutinhos de conversa, eu estou lá à disposição de vocês por um breve minuto, né? Um grande abraço, um bom dia e que Deus abençoe a todos. Nos vemos amanhã às 6h30. Até mais.